Olá, vamos agora, crianças, ver um pouco sobre o conto, né, que vocês viram hoje na aula da professora Ana Paula. Ela falou sobre o conto Cinderela. Ela também, durante essa leitura, ela ajudou vocês, né, falando muito bem na passagem do tempo e também na sequência das ações. Que sequência de ações foram essas? Foi na medida que ela foi fazendo a leitura do conto, ela ia falando sobre os acontecimentos, colocando tudo numa sequência, né? Ela ia falando sobre os acontecimentos do conto. Muito bem. Então, ela falou, né? Ia falando sobre as ações, que primeiramente a Cinderela é muito feliz com os animais lá no castelo dela. De repente, quando a mãe dela morreu, que há muito tempo atrás, fazia muito tempo que a mãe dela tinha morrido, ela era menina ainda. Só que o pai casou, né? Trouxe uma madrasta, e essa madrasta era má. E ela trouxe 2 filhas junto com ela. Ela trouxe essas filhas, né? E começou a maltratar a Cinderela. As filhas dela eram louras, bonitas. E ela começou a colocar a Cinderela para fazer tudo em casa, enquanto as filhas delas não faziam nada. Então, vamos dar início aqui. Pergunta seguinte. Vamos comentar um pouco sobre a aula da televisão hoje, a leitura do conto Cinderela. Que história foi usada na aula de hoje? Foi usada alguns trechos. Por que foi usado alguns trechos do conto Cinderela? Porque o conto da Cinderela é bem longo. Ele é longo, mas foi contado mais curto um pouquinho. Porque foram só trechos. Quando foi que adoeceu a esposa do fazendeiro? A primeira esposa. Adoeceu há muito tempo. A Cinderela era menina ainda. O que trouxe a nova esposa do comerciante? O que vieram com elas, junto com ela, o que foi que ela trouxe? Isso mesmo, ela trouxe 2 filhas. Quais as características da filha da madrasta? Bom, as 2 filhas da madrasta eram loiras e bonitas, mas elas tinham almas feias, elas eram cruéis, maltratavam a Cinderela. Quando chegaram os dias difíceis para a Cinderela? Ora, veja bem, a Cinderela era muito feliz no castelo dela. De repente, o pai casa, traz uma mulher, né, que era tipo uma bruxa, é uma madrasta bruxa, com umas filhas más. Então, a partir desse momento, começou a vida dela a ser bastante difícil, porque elas usavam a Cinderela para poder trabalhar para elas. Então, a partir do momento que elas chegaram à casa do fazendeiro, começou toda uma dificuldade para a Cinderela. A hora que a Cinderela voltou para casa era cedo? Quando ela voltou do baile, era cedinho? Isso mesmo, não, já era noite alta, porque o sino do relógio bateu. Quando estava perto de bater, aliás, ela já saiu correndo, porque ia desmanchar o encantamento. O que Cinderela perdeu no piche? O que ela perdeu foi o sapato. Ela perdeu o sapato lá, tá? Ela perdeu o sapato, então, por isso que está fazendo essa pergunta. Então, eu espero ter melhorado a leitura para que vocês possam compreender esta e outras leituras, ok?